Olá, seja bem-vindo ao canal de suporte da AgroManager. Neste vídeo iremos conhecer a tela Dados de produção no SPO, nosso sistema produtor de ovos. Já com o sistema aberto, você verá a tela de navegação ao lado esquerdo do sistema, localize e execute com um clique duplo a opção Dados de produção. Com a tela Dados de produção aberta, localize no menu superior da tela o botão Inserir e dê um clique para abrirmos a tela de entrada de dados. Aqui veremos diversos campos que devem ser preenchidos, e outros que apresentarão informações ao usuário. Vamos explicá-los. Na parte superior da tela, iniciamos informando o campo granja, que é o nome da propriedade. O usuário deve clicar em F5 no teclado, ou na lupa, para buscar na lista as granjas cadastradas. Selecione a granja desejada e clique em OK. Em lote, apontamos o número do lote que será informado os dados de produção. Caso a granja tenha apenas um lote ativo, o sistema o trará de forma automática. Caso contrário, o usuário deve acessar F5 no teclado, ou lupa, para buscar o lote correspondente na lista. Selecione o lote desejado e clique em OK. Em aviário, apontamos o número do aviário que será informado os dados de produção. Cada aviário precisa de um registro com suas informações devidamente separadas. O usuário deve acessar F5 no teclado ou lupa para buscar o aviário correspondente. Selecione o aviário desejado e clique em OK. No campo Data Produção, informamos a data do registro correspondente aos dados que serão inseridos no sistema. Observe que, ao preencher todos os campos dessa área superior, o campo Idade terá seu valor automaticamente calculado. Veja também que os campos Código de ração e Consumo de ração tiveram seus valores preenchidos automaticamente. Isso ocorre quando já existe um registro anterior ao que está sendo inserido. Caso seja a primeira inserção de dados de um novo lote, esses campos permanecerão vazios. Agora, na área central da tela, informaremos os dados de movimento de campo das aves. Essa área é dividida entre fêmeas e machos, onde serão inseridos os dados referentes a cada gênero. No campo Mortos, informamos a quantidade de fêmeas ou machos mortos de causa natural. O campo Adicionados serve exclusivamente para incorporação de machos, spiking, ao plantel. Caso seja necessário incluir, basta informar o número de galos spike que chegaram para o aviário. Essas aves serão automaticamente incorporadas ao saldo de galos do referido registro. O campo Transferidos será tratado em outro vídeo, pois está vinculado a outras funções do sistema. No campo Código de ração, deve ser informado o tipo de ração que as fêmeas ou machos estão consumindo. O usuário pode acessar F5 no teclado, ou lupa, para buscar o item correspondente. Selecione o item desejado e clique em OK. O campo Gramatura ave pode ou não estar liberado. Se a opção estiver liberada, o usuário deve informar a gramatura por ave. O sistema calcula a quantidade em quilos, baseado no saldo de aves do aviário. No campo Consumo ração, deve ser informado a quantidade de ração consumida no aviário em quilos. Caso exista registro de consumo anterior, o sistema já trará o campo preenchido. Altere se necessário. Essa opção estará desabilitada caso o usuário digite o consumo em gramatura. No campo Estoque ração, será exibido a quantidade de ração que a granja tem em estoque para o tipo de ração selecionado. Se o consumo for maior que a quantia em estoque, o sistema irá exibir uma mensagem de alerta e não vai efetivar a ação. No grid lateral, categoria de descarte de fêmeas e de machos, deve ser informado o tipo de eliminação quando ocorre, conforme a sua categoria. A categoria Abate deve ser utilizada apenas para as granjas de produção no encerramento do lote. Na área inferior da tela, também temos essa área dividida entre ovos e um pequeno dashboard com algumas informações de saldos e mortalidade. No dashboard, podemos verificar o saldo de aves anterior, ou seja, o saldo de aves no registro antecedente ao que está sendo informado. Logo abaixo temos o total de mortalidade, ou seja, a soma dos apontamentos de morte natural e por categorias para fêmeas e machos. E abaixo temos o saldo atual de aves, ou seja, o saldo já atualizado com base no decréscimo da quantidade de mortalidade do saldo anterior. Observe que o dashboard não apresenta dados enquanto a granja, lote, aviário e data de produção não forem informados. Essa parte da tela, onde podemos realizar os lançamentos de ovos, estará disponível apenas para granjas de produção. Granjas de recria terão esse painel desativado. No campo Produção total de ovos, informamos a quantidade total de ovos produzidos, incluindo os que serão eliminados ou quebrados.
No campo, ovo-cama, deve-se informar a quantia de ovos que foram coletadas na cama do aviário. No grid lateral, categorias de descarte de ovos, deve ser informado a quantidade de ovos por categoria. As categorias, pequeno, casca fina, trincado, 2 gemas, cama não incubável, e deformado quando apontados no grid farão parte do estoque de ovos comerciais. As categorias, cama incubável X, e sujo de ninho incubável, quando apontados no grid, farão parte dos ovos incubáveis. E a categoria, eliminado ou quebrado, quando apontada na grid, considera-se ovo descartado. Deve-se informar as categorias de ovos necessárias, para que o sistema calcule automaticamente os ovos incubáveis e descartados. O campo, peso de ovos, será tratado em outro vídeo, pois temos uma tela específica para esse tipo de dado. O campo, fertilidade, não necessita ser preenchido, essa informação será disponibilizada pela agroindústria através da interface de integração de dados. Ainda na mesma tela de dados de produção, temos uma segunda aba, chamada de complemento, onde o usuário pode inserir dados de peso, uniformidade e coeficiente de variação das fêmeas e machos por aviário. Aqui, o usuário irá inserir os dados com as médias já calculadas, tanto para fêmeas quanto para machos. Os valores laterais em amarelo são padrões apresentados com base na idade do lote na data do registro. Caso o usuário controle o peso das aves por box, deve acessar a opção "Clique aqui para calcular peso e uniformidade". Aqui devemos inserir o intervalo em gramas, peso mínimo e peso máximo da amostra. Clique em gerar intervalo para ativar o grid lateral das fêmeas e machos, para que possamos inserir a quantia de aves para cada intervalo de peso. Assim a tela calcula a média automaticamente para o usuário, e ao clicar em confirmar, os dados serão carregados em peso e uniformidade da aba complemento. Esse procedimento terá que ser repetido para cada um dos boxes existentes no aviário. Para as granjas que utilizam balança eletrônica para a pesagem das aves, não haverá necessidade de inserir esses registros de forma manual, os mesmos irão utilizar a tela, importar peso da balança, que será tratado em outro vídeo. Ainda na aba complemento, também é possível inserir alguns dados como temperaturas, umidade, consumo de água, pH da água, medição de cloro, hora do início do arraçoamento, hora liga a luz, hora desliga a luz e campo observação. Esses campos são opcionais do sistema, sendo apenas um complemento para caso o usuário deseje ter mais controle sobre os dados do lote. E assim, com todos os dados já inseridos na tela, podemos clicar em salvar. Note que, ao salvar o registro, a tela, dados de produção, terá os campos de movimento de aves e produção de ovos limpos para uma nova inserção de dados. Porém os dados inseridos para identificação da granja, lote e aviário, continuarão gravadas. Fique atento para mudar o aviário para o próximo registro, caso contrário criará um registro duplicado. Se não tiver mais nenhum registro para apontar, basta clicar em sair. Veja que na tela, dados de produção, foi criado um registro no campo inferior, com todos os dados digitados. Esse registro ainda pode ser alterado clicando no botão Editar. Realize as alterações necessárias, e salve o registro para que as alterações sejam atualizadas. E assim, chegamos ao final do treinamento da tela, dados de produção. Aproveite e acompanhe nosso próximo vídeo, como gerar um relatório de saída de ovos, no card acima. Caso tenha ficado alguma dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato em nossos canais de suporte. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade da AgroManager. Desde já, obrigado por nos acompanhar até o final, e nos vemos nos próximos vídeos.